Vamos abrir em João, capítulo 15, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Pode se assentar. Nós estamos se o Senhor permitir, na antepenúltima aula, e dentro daquilo que nós temos estudado, visto na palavra de Deus sobre a importância do amor, o que a Bíblia fala sobre o amor, como o amor ele aumenta. Nós temos estudamos sobre o amor vertical, o amor ao Senhor, que precisa ser de todo o coração, o que isso significa, a importância da profundidade no relacionamento com o Senhor. Vimos sobre o amor horizontal, princípios para isso, formas dele, que a Bíblia mostra que ele se expressa nas atitudes, até que vimos a importância de fazermos parte de um coletivo, mas andarmos em unidade, em comunhão, com base em Salmo 133. Começamos a ver sobre a importância de nós amarmos a nossa família, como isso é importante, e importante cuidar da família, porque isso é a expressão de amor ao próximo. Não existem próximos mais próximos a nós do que a nossa própria família. Só que o amor ao próximo, interessante que ele se expressa também no nosso relacionamento com amigos. E é exatamente o tema da nossa aula de hoje: a amizade e a comunhão. Uma coisa é a gente generalizar o amor ao próximo, a todos, indistintivamente. Outra coisa é você particularizar no amor à família. Outra coisa é você ter amigos. Você pode amar o próximo sem ser amigo. Você pode amar um próximo que não é seu familiar. Mas você pode, e na verdade devemos ter amigos. E aí eu quero fazer duas perguntas para os irmãos. Quantos bons amigos vocês têm? Quantos bons amigos eu tenho? Uma segunda pergunta. Aliás, nós temos amigos? No plano humano, nós temos amigos? Hoje em dia existe uma banalização daquilo que é a amizade. Existem dois extremos, a banalização e o extremo da repúdia. Existem esses dois extremos, nós vamos buscar um equilíbrio aqui na palavra de Deus. E por que a banalização? Porque muitas vezes, hoje em dia, com o advento da rede social, de você fazer muitas conexões pela internet, como é que os amigos do Facebook são chamados? As suas conexões do Facebook são chamadas amigos. Creio que todo mundo aqui já usou algum dia, a grande maioria, em algum dia, por alguns anos, por algum momento, chegou a utilizar. Como é que os filhos, por exemplo, na escola, como é que os filhos chamam os colegas de turma? Meus amiguinhos. Generalizando. Nós, muitas vezes, quando vamos pedir alguma coisa a alguém na rua, a pessoa, vamos comprar qualquer coisa, vamos ao mercado, a uma loja de material de construção, o que for,
E aí, como é que você se reporta àquela pessoa, aquele homem, geralmente o homem, né, que está te atendendo ali? Meu amigo, eu estou precisando disso, você me ajuda? Você chama de amigo. Mas todos esses são nossos amigos? Não necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. Existe essa banalização em que muitas pessoas abrem a sua intimidade, abrem a intimidade da sua vida para qualquer um. Irmãos, nós precisamos ter muita sabedoria de não sermos uma ostra fechada que guarda todas as informações como se fosse uma pérola e ninguém pudesse acessar. Não. Mas também nós não podemos abrir o nosso coração assim indistintivamente para qualquer pessoa. Tem pessoa que você chega, você está na fila do mercado, você está, sei lá, no ônibus, a pessoa já começa a abrir a tua vida assim para você de uma forma absurda, contando de intimidade da família. Ah, não, é porque Deus quer me usar para poder ministrar aquela pessoa. Para você pregar o evangelho, você não precisa ouvir a intimidade da pessoa, você precisa pregar o evangelho. E a pessoa se abre assim de uma forma absurda. Será que às vezes nós já não fizemos isso? Nós chegamos e começamos a falar um monte de coisa para as pessoas, despejar nas pessoas, abrir o coração. Ah, não conheço mesmo, vou abrir meu coração aqui, eu vou despejar, já que eu não tenho coragem de tratar a questão em família, eu não tenho coragem de procurar, não enxergo no meu círculo de convivência bons amigos, então eu vou despejar. Então existe esse extremo, daquele que se retrai muito, se fecha muito, e aquele que se abre muito, é muito aberto, todo mundo sabe de tudo da vida da pessoa. Precisamos buscar um equilíbrio dentro disso aí. No texto que nós lemos, eu usei como texto base, inicial, na verdade, nem base, mas inicial, para nós meditarmos em outros vários textos em relação à amizade, a importância da amizade e da comunhão como expressão de amor ao próximo. Jesus ele dá uma orientação que é uma ordem do Senhor para mim e para você, e ele fala que é uma ordem. Jesus fala é uma ordem, mas ele fala que é uma ordem, para especificar mais ainda. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus nos manda nos amarmos. É um mandamento. E ele fala que a maneira desse amor se expressar é como ele fez conosco. Então, da mesma maneira como eu expressei o meu amor a vocês, que vocês expressem o amor de vocês aos outros igual. E como é que Jesus expressou esse amor? No versículo 13 ele explica: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, ele já estava dizendo ali, eu vou dar a minha vida por vocês. Ele não tinha morrido ainda, mas ele estava falando ali, eu vou dar a minha vida por vocês, porque vocês são meus amigos. E aí ele fala, talvez alguns discípulos ali estivessem perguntando, mas como assim, amigo? O Senhor é meu Senhor? Que isso? O Senhor é o Filho do Deus vivo. Pedro já havia tido, creio que aqui já a revelação, e aí ele especifica, por que vocês são meus amigos? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, amem da mesma maneira como eu amo. E que maneira é essa? De dar a vida pelos amigos. E vocês são meus amigos, sim, quando vocês praticarem a minha palavra, fizerem o que eu mando, inclusive de vocês amarem uns aos outros. Vocês estão sendo meus amigos. Ora, eu já não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus está dizendo o seguinte, olha, sabe aquilo precioso, íntimo, que eu escutei do meu Pai? É o meu relacionamento com o meu Pai me confidenciou, me mostrou, me falou coisas. Meu Pai que falou comigo, por vocês serem meus amigos, eu falo para vocês. É maravilhoso isso,
porque Jesus está comparando ali exatamente a relação de amizade. Você abre a intimidade, revela segredos, abre o coração para quem é seu amigo. E com esse exemplo aqui de Jesus Cristo, está dizendo: vocês são meus amigos, e eu considero vocês meus amigos, e vocês de fato serão quando vocês me obedecerem. E vocês são tão meus amigos, eu estou mostrando isso para vocês, que aquilo precioso, segredo nosso de família, que o Pai me revelou, falou comigo, eu estou falando com vocês. Então, com esse exemplo, a partir desse exemplo de Jesus Cristo, é que nós precisamos entender sobre a importância da amizade e da comunhão. E eu fiz aquelas 2 perguntas iniciais, irmãos, para vocês, porque todo ser humano precisa de bons amigos. Todo ser humano precisa de pessoas em quem possa confiar, abrir o coração, compartilhar do coração. A vida é melhor com os amigos. Repetidas vezes, somos lembrados pela palavra de Deus que precisamos ter relacionamentos com amigos próximos, pessoas em quem confiamos, que nos incentivem, motivem, desafiem, amem, corrigem, exortam e orem por nós. Certamente eles precisam que você faça o mesmo por eles. Da mesma forma como nós precisamos fazer pelos amigos, os amigos precisam fazer em relação a gente. É uma troca. Jesus, ele preza pela amizade, ele mostrou isso para a gente no texto. Só que, irmãos, é algo tão maravilhoso que se aprofunda mais. Jesus diz que nós somos amigos quando obedecemos. Jesus fala que daria a vida para os amigos. E Jesus fala que somos amigos porque ele nos revela a intimidade do Pai. Só que tem um negócio maravilhoso, irmãos, que eu prestei atenção nesse texto, nesse detalhe do texto, não tem muito tempo. Tem talvez 3 anos, no máximo uns 4 anos, que eu me atentei a esse detalhe do texto, que nós vamos ler aqui. Na última ceia, além de todos os ensinamentos profundos que Jesus estava dando, estava mostrando ali para a igreja, o Senhor Jesus não apenas afirmou que muito desejou celebrar a Páscoa, a última ceia, com os discípulos, como ele fez um outro comentário muito interessante. Jesus, ele fala assim, na última ceia, para celebrar a Páscoa, Jesus, ele fala o seguinte: olha, como eu desejei estar nesse momento com vocês. É quando Jesus institui ali a ceia do Senhor, que nós celebramos até hoje e devemos celebrar até a sua vinda. E ele fala: como eu desejei estar com vocês nesse momento. Era o último momento ali deles estarem juntinhos, sabe? Aquele grupo de amigos. Era o último momento de estarem todos juntos antes da morte do Senhor. E ele, como eu desejei. E Jesus abre muito o jogo. Ele faz um comentário que nós vamos ler. Eu não sei se você já prestou atenção nisso no texto, mas é algo maravilhoso que acontece realmente quando alguém anda perto de nós. Quando alguém anda perto de nós, nós permitimos que alguém caminhe perto da gente, esse alguém, ele conhece algumas particularidades da nossa vida. Jesus, abra por favor em Lucas, no capítulo 22. Isso aqui eu vou abrir junto com você também. A partir do versículo 14. Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus está falando: olha, como eu queria estar com vocês nesse momento. Não tem quando a gente deseja estar com os amigos, se reunir, e aquele momento prazeroso, alegre, vocês compartilham de Deus, vocês oram juntos, vocês compartilham experiências, vocês se edificam mutuamente, e você sai daquele momento: puxa, como foi bom ter passado esse momento com os meus amigos. Você fica feliz, alegre, né?
ou quando você está na expectativa de que aquilo aconteça, você já sabe que vai ser algo bom, está no meio dos amigos, e você se organiza, se prepara, a família se prepara para uma encontrar a outra, e você deseja estar ali. Jesus está falando isso. Continua no versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E aí, no versículo 28, irmãos, algo maravilhoso. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus, ele se reúne com os apóstolos, diz que desejava muito aquele momento de comunhão com eles antes que ele padecesse, ensina a importância de celebrarmos a ceia até que ele venha. Ele fala que ali tem o traidor, ele corrige aqueles que queriam achar quem era o maior deles, quem era o menor. Aliás, Jesus lava os pés deles por conta disso, porque eles estavam discutindo quem era o maior. Porque sempre que eles andavam, as ruas eram de terra, então os pés ficavam muito sujos. Então toda vez que eles entravam numa residência, num local, tinha um escravo, um servo que lavava os pés. Só que quando eles se reuniram ali, só eram eles. Não tinham os outros que ajudavam no ministério de Jesus. Não tinham as mulheres que ajudavam, não tinham outros discípulos. Não era a casa de alguém que estava hoje recebendo e ali tinha alguém que pudesse fazer isso, não. Eram eles e Jesus. Eles não tiveram a coragem de achar que Jesus faria isso. E aí eles começaram a discutir quem que era o maior. Não para saber quem era o maior, mas para saber quem era o menor deles, para que fosse o servo de lavar os pés. Aí Jesus ensina isso que a gente acabou de ler e fala: dá uma bacia aqui, me dá uma toalha. Eu vou ser o servo, eu vou ser o escravo, eu vou lavar os pés de vocês. E assim como eu fiz, vocês façam também, ensinando a eles. E depois de Jesus ter ensinado isso, aí Jesus aponta isso aqui: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vocês são tão meus amigos, vocês andam tão perto de mim, eu tenho tamanha intimidade com vocês, vocês são tão meus amigos, que as minhas tentações vocês conhecem. As provações pelas quais eu passo, vocês conhecem, porque vocês andam comigo. Olha a profundidade disso, irmãos. Jesus não escondia, ele andava com os 12, os 12 eram amigos. Nós lemos anteriormente em João 15, Jesus afirma e mostra por que são amigos, e ele ainda aprofunda mais, nesse último momento deles ali, juntinhos, ele fala: vocês sabem o que se passa comigo, vocês sabem o que está acontecendo, vocês sabem quais são as minhas inquietações, vocês conhecem aquilo que tem me afligido,
vocês sabem o que se passa dentro de mim. Tanto é, amados, que quando Jesus, depois desse momento, Jesus vai orar no Getsemane, e por 3 vezes ele pede ao Pai que o Pai, se fosse possível, não permitisse que ele passasse por aquele cálice, de beber aquele cálice. E os discípulos registraram aquela informação. No maior momento de angústia de Jesus, os discípulos registraram. Por que eles registraram? Um anjo contou para eles? Foi o Espírito Santo que revelou? Não. Eles estavam ali próximos. Por mais que Jesus chamou os 3 à parte, como ele sempre fazia, e por mais que eles tivessem aquele momento de pestanejar, tirar um cochilo, eles ouviram parte daquilo que Jesus estava orando e registraram esse momento de angústia. Por quê? Exatamente por causa disso aqui. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Nós precisamos ter bons amigos, amados. Você precisa ter bons amigos, verdadeiros, sinceros, discípulos de Cristo. Eu também preciso ter. E muitas vezes, ou nós abrimos nossa vida sem distinção, ou muitas vezes nós retemos aquilo, achando que a amizade vai nos magoar, o amigo vai nos trair. Eu já tive bons amigos, mas aquele amigo, sabe, traiu a minha confiança, fez algo comigo, me feriu, me magoou, e hoje em dia eu me protejo para que eu não possa sofrer com aquela amizade. Eu me protejo e não permito ser amigo e que ninguém seja meu amigo. Mas nós precisamos ser curados nisso, irmãos. Nós precisamos ser curados nisso, porque precisamos de bons amigos. Isso, claro, de preferência precisa começar dentro de casa. Eu me lembro que uma vez eu já tinha entregue minha vida a Cristo, supostamente, e eu estava muito distante da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Meus pais são separados desde que eu tinha 8 anos de idade, mas meu pai era, de certa forma, um pouco presente. E tinha um momento que estava meu pai lá em casa, minha mãe, minha irmã, meu irmão, e eles se reuniram para fazer uma reunião de família comigo, porque eu estava muito distante deles. Eu tinha abraçado a fé não da forma correta, adequada. E como eles ainda não eram servos de Deus, discípulos de Cristo, essencialmente, eu oro ainda para que todos sejam, nem todos são, mas eu oro para que todos sejam de fato, de verdade mesmo. Me preocupo muito com a salvação deles. Eu criei essa distância e eles se reuniram para conversar comigo. Eu me lembro até hoje meu pai chegando para mim e falando: filho, você não está vendo o que você está fazendo em relação à família, a sua atitude, a sua postura, e que você tem se distanciado da gente? Não, pai, é porque isso, porque aquilo, cheio de justificativas, porque Deus ele tem cuidado de mim, eu tenho aberto meu coração para Ele. E ele fala: não, filho, você está enganado. Ali, eu creio que foi Deus usando a vida dele. Você está enganado, meu filho. É claro que Deus, Ele vai ouvir você. É claro que você pode ter um relacionamento de amizade com Deus e o papai jamais vai te impedir. Porém, filho, Deus colocou ao nosso lado, na nossa vida, pessoas que precisam ser nossas amigas. E a sua família, nós somos seus amigos. E ali eu vivi um momento assim de cura no meu interior. Chorei. Coloquei para fora. Por quê? Porque eu precisava entender que a minha família naquele momento precisava da minha amizade. Nós precisamos de amigos. Você precisa de amigo.
a começar pela nossa família, a começar pelo cônjuge, a começar pelos filhos. Jesus permitia que os discípulos conhecessem sua tentação em apenas uma relação de muita profundidade de amizade. Isso acontece. Hoje em dia, ao falarmos de amizade, percebe-se que a maioria de pessoas tem dificuldade em criar amizades por falta de confiança, pelo grande número de interesseiros que se fingem de amigos, pessoas que se aproximam com interesses de se aproveitar de alguma coisa que você pode oferecer. As pessoas estão se fechando em si mesmas com um sentimento de medo de se entregar à amizade. Viver uma vida privada, particular e isolada não é apenas praticado por alguém incrédulo, solitário. É algo que, infelizmente, nós conseguimos enxergar de uma forma generalizada no meio da igreja. Porque não era para que todos nós fôssemos amigos de fato, sabe? De abrir o coração, de compartilhar a amizade. Éramos para ser assim. Só que nós não somos. Nós somos com, talvez, um ou outro, porque nem todos. Um ou outro. Aquele grupo ali particular. Mas deveríamos ser de todos. Esse seria o ideal. Por exemplo, Jesus ele falou, nós lemos em João, que com os discípulos, que os discípulos eram amigos dele. E nós seríamos amigos se o obedecêssemos. E que ele dava a vida pelos amigos e não tinha maior amor do que esse. E ele tanto era nosso amigo, nós éramos amigos dele, que ele compartilhava conosco segredos que o Pai revelava a ele. Mas eram todos os discípulos que estavam em todos os momentos com ele? Todos os momentos? Que ele estava com alguém, todos estavam com ele? Não. Então é claro que existem momentos que você vai estar com um, você vai estar com o outro, um vai estar na casa de um, de outro. É normal. Por alguma questão de necessidade ou por afinidade, isso é normal. Mas todos deveríamos ser amigos, entendeu? Todos deveríamos ser. Quando não, além de nós não sermos particulares nessa amizade, nós selecionamos, que acaba sendo corriqueiro isso, muitas vezes nós nos fechamos para todos. Nós não nos abrimos, nós temos dificuldade de conversar, nós temos dificuldade de nos expressarmos, nós temos dificuldade, sabe, de puxar assunto, de conversar, sabe, de você trazer as pessoas para perto, de você se aproximar. Quem aqui de vocês, puxei o cabo aqui, quem aqui de vocês percebe que eu sou uma pessoa retraída? Pode levantar a mão. De fato, de verdade. Você pode, quem percebe que eu sou reservado? 4 pessoas levantaram a mão. Eu não sei se vocês 4 tiveram coragem ou 4 realmente enxergam isso. Mas eu sou alguém retraído. Meu temperamento é esse. Meu temperamento é um temperamento, na escala dos temperamentos, é um temperamento frio, mas que ao mesmo tempo é receptivo. Então, eu sou mais de ficar na minha. É o meu temperamento. Eu me lançar para conversar com as pessoas, puxar conversa, eu estou negando a mim mesmo, porque não é a minha essência do meu temperamento. Então, eu preciso, para que eu possa ter um caráter de Cristo, eu negar essa minha retração para eu me aproximar das pessoas. Você entende? Eu preciso fazer isso. Por exemplo, para eu estar aqui falando com vocês, irmãos, eu faço isso já há muitos anos, não posso me acostumar com isso. O dia que eu me acostumei com isso aqui, Deus me colocou no banco e me mostrou que eu estava em pecado, em relação a essa atitude de me acostumar. Mas, ao mesmo tempo que, já sabe, são anos,
bastante tempo, eu ainda fico retraído. Não é só o temor por ser a palavra de Deus, também é. Eu temo e tremo para compartilhar da palavra de Deus, porque não é o que eu estou falando, é a palavra de Deus. Eu tremo disso aqui. É uma responsabilidade muito grande. Mas no aspecto humano, eu também tenho os meus constrangimentos. Eu também fico meio assim, porque é do meu temperamento. Então, para nós nos relacionarmos, nós precisamos negar a nós mesmos. Talvez você seja alguém muito expansivo, falar com toda mão, daquela coisa. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que por você ser assim, são todas as coisas que você pode falar com todo mundo? Não. Então você tem que passar a ter moderação nos seus lábios, fechar um pouquinho a boca, né? Ter um cuidado com aquilo que você fala. Então nós precisamos ter esse cuidado. Uma amizade íntima e sincera é importante para compartilhar intencionalmente os detalhes de nossas vidas que muitas vezes preferiríamos manter em segredo, mas que foi fundamental que eles viessem à luz. Eu preciso ter a intenção de contar algo para você. Eu preciso intencionalmente falar para você algo que seria um segredo, mas que era importante que viesse à luz para que houvesse um direcionamento naquilo. Por exemplo, eu, enxergando na palavra, Tiago, quando Tiago fala assim, confessai uns aos outros as vossas culpas e orem. Eu sei que tem muitos teólogos que entendem de forma diferente. Eu não sou teólogo, mas tem muitos teólogos que entendem de forma diferente. Mas quando eu leio ali, eu penso o seguinte, que o confessar uns aos outros não é só se eu te fiz alguma coisa, eu vou confessar a você o que eu te fiz. Para mim não tem muito sentido. A não ser que eu tivesse feito algo oculto, a não ser que eu tivesse te desejado mal, e aí eu preciso confessar a você que eu te desejei mal. A não ser assim, alguma coisa em oculto, mas algo que eu te fiz, fui grosseiro com você. Eu não preciso te confessar que eu fui grosseiro com você. Então, confessar uns aos outros as culpas, no meu entendimento, na palavra de Deus, é você ter um amigo para você chegar e falar, mano, a questão é o seguinte, eu estou pecando nisso aqui. Eu já confessei a Deus, eu já pedi perdão a Deus, mas eu enxergo que eu preciso de você, confessar a você, para que eu seja não perdoado, mas para, como o Tiago fala, para que eu seja curado. Você entendeu? Por isso, no meu entendimento, quando eu leio o Tiago, quando o Tiago escreveu isso, é nesse sentido. A minha interpretação, eu sei que existem quem interpreta diferente, mas a minha interpretação é essa. Eu confesso ao outro para que haja cura em mim que estou confessando. Agora, eu posso confessar isso para qualquer um? Não posso. Eu só posso confessar para quem é meu amigo íntimo. Você entende? Tem coisa que, senão, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco está todo mundo sabendo do teu pecado. Está todo mundo espalhando por aí. E não pode. E às vezes, por você ser muito expansivo, fala muito das coisas, às vezes você fala uma particularidade que não era para todo mundo estar sabendo. Sendo pecado, por exemplo, e você quer contar com o apoio espiritual de alguém, a primeira pessoa para você contar esse apoio é o teu pastor, é o nosso pastor. É a primeira pessoa. Mas você também pode ter um amigo de confiança, servo de Deus, para você confidenciar. Mas se você sai contando para todo mundo, daqui a pouco está todo mundo sabendo do teu pecado. E você não gostaria. Depois, quando você se dá conta, a culpa recai em cima do pastor. Mas não, foi porque você foi bicudo, foi bicuda. Você foi abrindo o teu coração, falando daquilo, quando na verdade você tinha que ter tido o teu amigo íntimo para você confidenciar aquela situação. Muitas vezes, essas pessoas às quais nós
contamos intencionalmente segredos, detalhes da nossa vida, são pessoas que Deus mais usará para nos manter seguindo na caminhada cristã. Porque, por exemplo, se você confessa um pecado, vou dizer pecado mesmo, mas podem ser outras questões. Um pecado para alguém, e um amigo íntimo, e aquele amigo ora com você, passa a meditar na palavra contigo, passa a interceder por você, e aquele amigo é um amigo que sempre vai buscar em você uma prestação de contas. Ei, fulano, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? E aquela situação, como é que está? Você... Não, olha, graças a Deus, para a glória de Deus, eu nunca mais fiz aquilo. Ah, que bênção, vamos continuar orando, vamos nos edificar na palavra. E você vai, um vai ajudando o outro. Aí daqui a um tempo você chega, e aí, fulano, como é que está aquela situação? E tal. Poxa, olha, continuo firme nesse propósito, Deus tem trabalhado na minha vida. Aí depois de um tempo, fulano, e aí, qual é aquela questão? Puxa, eu dei uma escorregada essa semana, eu falei o que eu não tinha que ter falado, eu fiz o que eu não tinha que ter feito, puxa, não, olha, você precisa ter atenção nisso, mas vamos caminhar junto? Vamos estar junto nisso aqui? E um vai ajudando aquele outro que confessou, que abriu a intimidade, você está entendendo? Isso a pessoa vai ser um grande instrumento de Deus para a nossa caminhada cristã. Nós vivemos relacionamentos extremamente casuais, com a impressão de que nos conhecemos. Às vezes é muito casual, irmãos. Às vezes é um cumprimentar, é um oi aqui, oi ali, às vezes é uma mensagem no WhatsApp, e às vezes nós temos a impressão de que nos conhecemos em intimidade, mas muitas vezes não é o que acontece. É a mesma coisa em relação nós a Deus. Se nós não lemos a palavra de Deus, nós conheceremos intimidade a Deus? Não. Se nós não investirmos tempo numa vida de oração, seremos conhecidos de Deus? Não. Nós seremos amigos de Deus? Não. Deus será nosso amigo? Não. Nós teremos intimidade com Deus? Não. Deus terá intimidade conosco? Não. Seremos conhecidos, mas não seremos amigos. Assim é também no relacionamento. Assim também em relação pai e filhos. Pai é pai, mãe é mãe. Mas também podem ser amigos. Não pode acontecer o inverso. Ser amigo e deixar de ser pai e deixar de ser mãe. O teu irmão dentro da tua casa, irmão de sangue, pode ser seu amigo. Seu tio, sua avó, seus netos, podem ser seus amigos. Nós podemos ter relacionamentos de amizade. Só que, muitas vezes, nós andamos muito numa casualidade, irmãos. É algo muito superficial. Equivocadamente, chamamos de comunhão as nossas conversas descontraídas. Às vezes a gente se reúne, bater um papo com os irmãos e tudo, está ali conversando, uma roda, e achamos que isso é ter comunhão. Não é, irmãos. Você está numa conversa descontraída com pessoas que têm algumas afinidades, que servem a Jesus Cristo, que congregam na mesma igreja, mas isso, na essência, isso não é comunhão. Comunhão é chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra, é orar junto, é compartilhar coisas, é você, sabe, abrir o coração, a você saber corrigir a pessoa, a você mostrar para ela o erro. A amizade, ela vai se aprofundando nessas coisas. A comunhão, ela é representada nisso. Agora, nós temos um momento lá fora para bater um papo com os irmãos, comer alguma coisa. Isso, na essência mesmo, isso não é comunhão. Na essência, não é comunhão. Por quê? Porque se essas conversas fossem conversas em que a gente estivesse ali mesmo abrindo o coração um para o outro, às vezes pode acontecer e acontece. Mas se nós estivéssemos nos abrindo uns aos outros, sem uma autoproteção, aí sim está se transformando em comunhão. Mas quando a gente está cheio de autoproteção, na superficialidade, isso dificilmente se aproxima
do que é uma comunhão. Conhecemos detalhes bem rasos e indiferentes uns dos outros, como estado civil, tipo de trabalho, número de filhos, onde moram, às vezes data de aniversário, mas conhecemos pouco sobre a batalha da fé que é travada todos os dias por aquela pessoa. Você conhece altura, quanto pesa, você conhece onde mora, sabe o número, quer dizer, hoje em dia não sabe, muito difícil ter o número de telefone, né? Saber de cabeça, mas sabe o número da casa, do apartamento, você sabe a cor do carro, você sabe onde os filhos estudam, onde trabalha, qual a profissão, você sabe um monte de detalhes, mas você não conhece na profundidade. Também nós podemos conhecer muitas coisas sobre Deus, que Ele é Deus forte, que Ele é todo-poderoso, que não há quem se compare a Ele, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é maravilhoso. Podemos conhecer vários detalhes sobre a vida, sobre Deus, mas conhecer na profundidade é no relacionamento, é na intimidade do relacionamento. Se nós nos entregássemos a viver relacionamentos de amizade e comunhão verdadeiros, as nossas vidas não seriam muito melhores? Não seria muito mais fácil de nós levarmos a vida? Porque você está compartilhando o fardo com aquele teu amigo, um ao outro compartilhando o fardo. Entre os relacionamentos mais importantes, a amizade é a que é menos abordada na igreja. Por exemplo, aqui nós falamos de uma forma geral, aqui que eu falo igreja, né? De uma forma geral, sobre o amor ao próximo. Nós falamos até sobre casamento, ontem estávamos falando sobre isso. Falamos sobre pais e filhos, mas não se fala muito sobre amizade. Nas pregações, nos estudos bíblicos, não tem conferência. Você já viu alguma vez congresso de amizade? Mas eu já vi de pais e filhos, infantil, já vi de casamento, eu já vi até congresso de santidade. Lá no outro ministério tinha um congresso assim de santidade. Você tem de tudo, de louvor, de adoração, de intercessão, de empresários, você tem de tudo, mas você não tem de amizade. Você tem muitos livros de várias temáticas. Você tem um ou outro sobre a amizade. Por quê, irmãos? Se Jesus mostrou a importância da amizade no nosso cotidiano. É interessante isso. E, assim, irmãos, eu não sou contra que se trate nenhum dos outros temas, não, tá? Por favor. Todos os outros temas são importantes, mas por que não nós fazermos isso? Porque se nós dedicarmos tempo e energia para promover boas amizades, da mesma forma como nós nos dedicamos às famílias, por exemplo, seria uma bênção. Qual é a última frase que o nosso pastor sempre fala quando termina o culto e ele está aqui? Você se lembra? Quem aqui lembra? Frase que o pastor Alan sempre fala. Oi? Façam novas amizades. Todo culto. Ele dá bênção apostólica. Todo culto. Todo culto. Todo culto. Todo culto. Por quê? Porque ele enxerga a importância da amizade. Você entendeu? Ele não fala isso para que estejamos juntos e não demos problema. Não. É porque é importante ter bons amigos. Ele enxerga esse valor. A amizade verdadeira, ela é fundamental. Ainda existem sim, irmãos, amigos verdadeiros, unidos, além de interesses, seja qualquer tipo de interesse. Tem gente que se aproxima do outro por uma série de interesses, mas tem gente que se aproxima porque de verdade tem amizade. O que poderia motivar alguém a ter amizade sincera ser integrante da mesma família, da família de Deus. Devemos procurar ser amigos de pessoas que agregam valor à nossa vida. Salmo 119, 63 diz assim:
Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Companheiro sou de todos os que te temem e guardam os teus preceitos. Eu sou amigo íntimo daquele que te serve. Nós não podemos ser amigos íntimos, amados, de pessoas que não servem a Jesus Cristo. Porque sem nós querermos, sem desejarmos, daqui a pouco nós estaremos absorvendo aquilo que a pessoa é tão tua amiga, que aquilo que a pessoa fala para você é fato, é verdade, e você acaba assimilando para a sua vida. Mas se aquela pessoa não serve a Jesus, os conselhos dela, as conversas dela, serão conversas pautadas na palavra de Deus? Não. E o que você vai absorver? Coisas que não são de Deus. Então precisa ter muito cuidado. Em contrapartida, nós devemos evitar as más companhias, ou seja, pessoas que nos desviem do bom caminho, do temor do Senhor e das boas decisões. Devemos evitar a todo custo o relacionamento profundo de amigo, de conselheiro, com pessoas que não têm o temor ao Senhor. Você precisa evitar. Pô, mas eu tenho afinidade, a pessoa gosta das mesmas coisas que eu, a pessoa está comigo todo dia no trabalho, meu vizinho aqui é uma pessoa muito gentil, amável, mas não serve a Jesus, não dá para ser amigo íntimo, não tem como, irmãos, não dá. A gente pode até tentar, a gente pode até se aproximar da pessoa para evangelizá-la, para que você seja a luz para a pessoa. Você pode estar junto ali em alguns momentos, mas intimidade com essa pessoa não dá. Primeira carta aos Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. O que é uma má conversação? É uma conversa que não é boa, que não é edificante. Qual é uma conversa edificante? Uma conversa que é pautada na palavra de Deus. Se é uma conversa que não é pautada na palavra de Deus, é uma má conversação. E essa má conversação vai fazer o quê? Corromper os bons costumes. Vai corromper o costume bom, pautado na palavra, a tua prática da palavra de Deus vai ser corrompido. A palavra de Deus nos mostra isso. Uma amizade cristã é e precisa ser totalmente diferente, pois tem origem no amor de Deus que está em nós. John Piper, ele escreveu algo interessante sobre isso. Jesus nunca pretendeu que o desfrutar de sua presença substituísse o desfrutar da presença de amigos cristãos. Entendeu? Jesus nunca pretendeu que o nosso desfrutar de sua presença substituísse o desfrutar da presença de amigos cristãos. O nosso relacionamento com Cristo, ainda que seja intimidade, não substitui a amizade terrena com o servo de Deus, com outro discípulo de Cristo. Ele morreu para criar amizades que exaltam a Cristo, isto é, ele morreu para criar a igreja. João 15 fala exatamente isso aqui. Um mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí ele fala, ninguém tem maior amor do que esse, que dar a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos quando vocês obedecem o que eu mando, quando vocês praticam a minha palavra. E olha, vocês são tão meus amigos que aquilo que meu Pai confidencia a mim, eu compartilho com vocês. E aí depois, mais à frente, ele conclui que vocês amem uns aos outros. Então, ele falou exatamente, Jesus ele fala exatamente isso aqui. E a alegria da amizade cristã magnificaria a dignidade de Cristo. Por quê? Quando nós amamos uns aos outros, assim como Ele nos amou, ou seja, sendo amigos, isso mostra para mim, isso mostra para você que nós precisamos ter amizade, assim como Ele nos tem como amizade. Porque Ele é o tesouro que os amigos têm em comum. O que um discípulo de Cristo tem de maior afinidade com outro discípulo de Cristo?
O que um discípulo de Cristo tem de maior afinidade com outro discípulo de Cristo? Cristo. Você está entendendo? Por isso, irmãos, é claro que a gente pode conversar sobre trivialidade, conversar sobre comida, carro, cuidado da casa, cuidado de tanta coisa, mas servo de Deus, discípulo de Cristo, crente em Jesus, pelo amor de Deus, nas nossas conversas, vamos inserir Jesus Cristo. Ainda que você tenha afinidade porque você gosta de carro, ainda que você tenha afinidade porque cozinham, porque tem atividade profissional igual, porque os filhos estudam na mesma escola, porque os filhos nasceram no mesmo mês, estiveram grávidas juntos, porque gostam da mesma cor, porque isso, porque aquilo outro. Irmãos, não existe maior afinidade entre dois discípulos de Cristo do que os dois terem Cristo na sua vida. Se eu posso conversar das outras coisas que eu tenho afinidade, eu não vou falar de Jesus? Tem que falar de Jesus, tem que falar da palavra. A amizade cristã, ela tem que passar pela Bíblia, tem que se reunir para falar da palavra. João 12:43 nos mostra também um grande equívoco que muitas vezes a gente comete. Um grande equívoco que ocorre muitas vezes nas amizades é como João 12 nos mostra, 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Em que sentido? Um grande amigo meu me chamou para um almoço, ou melhor, para uma festinha de aniversário do filhinho dele. A festinha vai ser às 5 horas da tarde de domingo. E por conta disso, é um grande amigo meu, eu não poderei cultuar ao Senhor porque eu estou lá com meu amigo. Eu não posso, irmãos, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas puxa, eu não posso participar das atividades porque eu estou ali conversando com meu amigo, eu preciso estar na casa dele, eu preciso ter esse relacionamento, a gente precisa passear junto no fim de semana, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É mais importante a amizade do que o teu relacionamento com Deus. É fato, e a Bíblia mostra isso aqui. Toda amizade deve agradar primeiramente a Deus, não ao próximo. Ainda que seja um discípulo de Cristo, eu não tenho que agradar o meu irmão. Eu tenho que agradar ao próximo, a Deus, em primeiro lugar. Eu não posso agradar você e deixar de agradar a Deus. Eu não posso agradar a Rosana e deixar de agradar a Deus. Primeiro eu agrado a Deus, e naquilo que agrada a Deus, eu também agrado a ela. Entendeu? Agora, como é que a gente promove uma amizade? Como promover e proteger uma amizade? A Bíblia nos mostra um grande número de passagens nos instruindo a promover e proteger a amizade. Primeiro, nós precisamos buscar amizade com pessoas que agreguem valor. Nem todo mundo agrega valor, irmãos. Tem pessoas que, ao invés de acrescentarem na nossa vida, elas só sugam. Você sabe disso. Tem gente que só suga, mas não agrega na sua vida. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, nem toda amizade vai nos edificar. Provérbios 17:17 nos mostra que uma amizade sincera se mostra mais preciosa em tempos difíceis. O versículo mais usado que os irmãos compartilham nos vários dias da amizade que tem ao longo do ano, né? Que tem vários, né? Tem uns que dizem que é 20 de julho, se eu não estiver enganado, mas 5 vezes por ano é o dia do amigo, que eu vejo pessoas falando. Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então precisa enxergar isso. Nem sempre quantidade é qualidade. Provérbio 18:24 nos diz isso.
O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Quem tem muitos amigos, na verdade, está perdendo, porque nem todos são seus amigos. Mas tem aquele amigo, com aquele eu posso contar. Aquele é um amigo mais chegado que um irmão. Quem aqui tem uma amiga, as irmãs que têm uma amiga, os irmãos que têm um amigo, que para você é como se fosse um irmão de sangue seu? Quem aqui tem? É isso aqui, entendeu? Um amigo sincero nos corrige. E se você é amigo de verdade, você vai engolir seco e vai, tá bom, eu errei mesmo. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É melhor que alguém te corrija, que te fale a verdade, porque te ama, do que aquela pessoa que só te dá o tapinha nas costas, só te faz o afago, mas na verdade ela não está nem aí com você. Amigos podem ser excelentes conselheiros. Olha que Provérbios 27, 9 nos diz. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Como é bom, irmãos, ter um bom conselho de um amigo. Você parar, chegar diante da pessoa, está conversando sobre água, aquela pessoa te dá uma instrução, te dá uma orientação, pautada na palavra de Deus, claro, e você, puxa, como foi bom ter conversado com essa pessoa, porque eu recebi um conselho maravilhoso dela. Que bênção, como foi bom essa conversa. A palavra já nos diz isso aqui. Mais ainda, irmãos, uma amizade sincera pode ser mais sólida do que um relacionamento familiar. Olha o que Provérbios 27, 10 diz. Não abandones o teu amigo, nem um amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios 27, 10. Provérbios 17, 9 nos diz sobre a preservação de uma amizade. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Lembra que eu falei de você ser bocudo e falar, ou bocudo, desculpa a expressão, mas é para que você sinta o peso mesmo da expressão. Bocudo, bocuda, falar bastante da tua vida, abrir teu coração para todo mundo, e daqui a pouco você falou para um ou falou para outro, daqui a pouco aquele outro está saindo falando para os demais. E quando você vai ver, a coisa se espalhou. É exatamente isso aqui. O que encobre a transgressão não é encobrir de deixar para lá, não. Falou com você, confessou, confessai uns aos outros para que sejam curados. Confessou para você, o que você vai fazer? Você vai orar junto com aquela pessoa, vocês vão meditar na palavra, vocês vão conversar, e você encobriu a transgressão, mas ajudando a pessoa. Outra coisa é quando você não faz isso, ou faz, e sai espalhando. O que vai acontecer? Essa amizade vai ficar intacta, irmãos? Não vai, irmãos. Quebrou a confiança. Entendeu? É o que a palavra aqui está dizendo. Vigie as aproximações por interesse. Olha o que a Bíblia diz nesse texto de Provérbios 19, 4 e versículos 6 e 7. As riquezas multiplicam os amigos. Você está com dinheiro, brota amigo de onde você nem sabe. A pessoa que está com... Quem já foi aquela pessoa de... Quando você estava no mundo, era muito churrasco, muito almoço, feijoada, ou às vezes tinha bebida, né, se você era do mundo, e estava ali aquela roda de 20 amigos, casa cheia, aquela coisa, que quando você parou de oferecer os churrascos, as festas, os amigos foram pipocando, foram saindo, foram embora. Entendeu? As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem,
quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Então tem gente que se aproxima por interesse, irmãos. E a Bíblia nos ensina isso. Valorize quem é fiel e não o que promete fidelidade. Valorize o que é fiel, não o que promete fidelidade. Pedro, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro bateu no peito, estufou: eu jamais te abandonarei. Eu jamais te deixarei. Esses vão, eu não. Eu te amo mais do que todo mundo. Ele bateu no peito. E quando Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram. Assim, cada um para um canto. Porém, Pedro e João seguiram a Jesus. Pedro e João foram lá seguindo a Jesus, seguindo para onde levaram. Quando eles chegaram na casa do sumo sacerdote, a Bíblia fala que um deles era conhecido do sumo sacerdote e entrou. João entrou, não bateu no peito, como Pedro tinha batido, mas ele foi lá, ele deu a cara a tapa, ele foi lá. A Bíblia fala que ele estava lá naquele contexto, ele não se escondeu, não se ocultou, não mentiu, não negou que era discípulo de Cristo. Mas Pedro negou. Então, muitas vezes, o que eu estou querendo te mostrar nesse acontecimento que a palavra nos relata? Que Pedro prometeu que seria fiel e não foi. João não prometeu e foi fiel. Um prometeu fidelidade, o outro demonstrou fidelidade. Você está entendendo? Uma coisa é prometer, uma coisa para o marido prometer: serei fiel a ti até a morte. Outra coisa é o marido jamais trair a esposa. É diferente. Uma coisa é a promessa, outra coisa é o cumprimento. Provérbios 26. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Agora, umas dicas práticas, irmãos, para a gente entender essa dinâmica da amizade. Nós já entendemos a importância das amizades sinceras e como a Bíblia nos ensina como promovê-las e protegê-las. Mas eu queria deixar aqui algumas sugestões para os irmãos. Em primeiro lugar, nós precisamos dedicar tempo às pessoas. A amizade precisa dedicar tempo para conversar, para estar junto, para terem atividade juntos. Precisa de dedicação. As amizades são construídas não através de conversas rápidas, antes e depois de nos reunirmos aqui, como igreja, mas quando permanecemos na companhia uns dos outros, quando frequentamos a casa uns dos outros, quando investimos tempo juntos. A amizade ela é promovida assim. Uma segunda dica: comece a compartilhar algumas intimidades com seus amigos. Comece a compartilhar. Talvez alguma questão que te inquiete, talvez alguma questão que te preocupe, que te perturbe. Comece a confidenciar para o seu amigo, para o amigo: olha, está acontecendo essa questão assim, pô, me ajuda em oração. É você que está contando, pedindo ajuda em oração, não é alguém que está contando para o outro: olha, está acontecendo isso com fulano, estou te contando para você ou ajudar em oração. Não, é você mesmo que está pedindo essa ajuda. Conta, compartilhe. Conte a eles as suas preocupações, dúvidas, medos e sofrimento. E faça perguntas também sobre eles. Você vai e fala de algo seu para ele, compartilhando do que está em você para ele. Mas você também faz pergunta. Um pergunta, o outro responde. O outro pergunta, o outro responde. Aí o outro vai e conta alguma coisa, o outro vai e conta o outro. E assim a amizade vai se desenvolvendo. Terceiro, persevere, irmãos. As amizades, com muita frequência, elas realmente continuam após a primeira discussão ou mal-entendido. Não é porque, de repente, vocês tiveram uma divergência, deixou de ser meu amigo, não.
Olha as crianças, por exemplo. Criança, às vezes, cai no pau, briga, se engalfinham, mas daqui a 30 segundos já acabou, passou. Já enxugaram a lágrima, já deram um abraço, já são amigos de novo. Por quê? Porque eles são puros. Não totalmente, mas em muitos sentidos. Coração puro. Relevei, passou. Deixa para lá. Porque são amigos. Entendeu? As amizades com muita frequência realmente continuam após a primeira discussão ou mal entendido. E as conversas delicadas e dolorosas que se seguem. Então, às vezes, tem momento que tem confronto, mas continua depois disso. Marido e mulher, que depois que discute, deixou de ser marido e mulher por conta disso? Não. Pais e filhos, deixaram de ser pais e filhos? Não. Por que amigo tem que deixar de ser? Porque se desentender em alguma questão. Entendeu? Eu quero ler com vocês aqui, estava resgatando esse texto que eu tinha salvo aqui em algum lugar, sobre a amizade, irmãos, de dois servos de Deus, que eram divergentes no entendimento teológico deles, mas que são um grande exemplo para mim e para você. Diz assim o texto: Wesley foi um grande companheiro de George Whitefield. Eles não tinham a mesma visão teológica, mas se respeitavam e trabalhavam juntos. Certa feita, alguém que tentava arranhar a relação desses dois príncipes de Deus, aproximaram-se e perguntou-lhe: o que você pensa de Wesley, visto que a visão teológica dele é tão diferente da sua? Ele respondeu: eu o considero o homem mais santo que conheço. Quero que ele pregue no meu funeral. De fato, quando Whitefield morreu aos 55 anos de idade, Wesley pregou em seu funeral, causando naquela época grande comoção espiritual na multidão presente. Outra pessoa, querendo apanhar alguma palavra dissonante de Wesley, perguntou-lhe: o que você acha de Whitefield? Ele tem uma visão diferente da sua. Você acha que vai encontrá-lo no céu? Wesley respondeu: acho que não, porque ele estará tão perto de Deus que não vou conseguir vê-lo. Esse texto é um texto extraído do livro Quando Deus Intervém, de Hernandes Dias Lopes. E um detalhe, irmão, sobre John Wesley e George Whitefield, é que Whitefield, ele seguia uma teologia calvinista, que nosso pastor tem comentado aqui em pregações, ao passo que Wesley seguia uma teologia arminiana. Ou seja, teoricamente, eles tinham um grande ponto de divergência. E muita gente hoje em dia se engalfinha por aí, em relação a essa questão. Só que, mesmo assim, eles eram amigos, se respeitavam, pregavam o Evangelho e ganhavam almas para Cristo, independente das diferenças. Eu posso ter algumas diferenças de entendimento de algumas coisas em relação a vocês. Vocês podem ter algumas diferenças uns com os outros, mas por conta disso, deixaremos de ser amigos? Não, não por conta disso, mas que todos nós possamos fazer como Jesus Cristo nos ensina, João no capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.